Deu? Boa tarde. No programa de hoje, nós iremos falar sobre as barreiras geográficas e suas consequências para populações de animais, uma vez que essas populações tornam-se subpopulações devido à redução no número de indivíduos e à distância entre alguns animais e outros, né? Essas barreiras, elas podem ser formadas por rios, montanhas, cânions e a que a gente mais vê, que é a que mais acontece atualmente, né, são as barreiras ocasionadas pela construção de rodovias, que desencadeiam um isolamento geográfico de muitas populações de animais. Para falar sobre isso, a gente trouxe a professora Gabriela. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Bom, vamos falar sobre as barreiras geográficas e o isolamento geográfico que ocorre que acontece em decorrência disso. Bom, o isolamento geográfico ele consiste na separação de uma população por uma barreira geográfica, como você falou, formando assim subpopulações. E essas populações elas começam a sofrer então diferentes pressões e consequentemente os genes selecionados em uma subpopulação serão diferentes da outra subpopulação. E em virtude dessa barreira, as duas subpopulações elas ficarão isoladas, né, impedidas de cruzar, e as diferenças entre elas ficarão cada vez mais acentuadas, surgindo assim então as subespécies. Então é assim que vai ocorrer as subespécies. Né? E com o tempo, essas subespécies elas podem ficar tão diferentes uma das outras que vai se tornar impossível a reprodução entre elas. E quando isso acontece, então nós temos o isolamento reprodutivo e, consequentemente, o surgimento de novas espécies. E então o conceito de espécie, que é mais conhecido, é que um conjunto de populações em que os indivíduos eles são capazes de cruzar e se reproduzir, produzindo assim descendentes férteis. E o processo que leva ao surgimento de novas espécies é denominada especiação. E então, quando essa especiação ocorre, em razão de isolamento geográfico, então denominamos especiação alopática. E um exemplo muito conhecido disso é dos tentilhões das Ilhas Galápagos. E então, nessas ilhas, né, ocorre cerca de 14 espécies de tentilhões e cada um apresenta um bico diferente, né? Que é esse bico. Então, ele é especializado na comida, né, que os centilhões vão comer. E acredita-se que essas espécies elas apresentam um ancestral comum e esses indivíduos eles migraram para as diferentes ilhas. Então, assim, eles se isolaram e impediram o fluxo gênico. Uhum. Isso acontece aí mais de forma natural, né? E sobre as ações causadas pelo homem? Bom, sobre as alterações, né, causadas pelo homem, temos várias, né? Um dos exemplos é a construção de ferrovias, enfim. E, e aqui eu vou falar sobre um artigo, né? Sobre uma barreira geográfica muito conhecida que causa bastante impacto, é a formação de sistemas de drenagem, né? Nos rios, principalmente da América do Sul. Esse artigo ele fala sobre a influência dessas barreiras geográficas na estrutura genética de populações de Aegla uruguaiana, que é um animal, um crustáceo. E muitas espécies tiveram populações separadas por barreiras geográficas milhões de anos atrás durante a formação dos sistemas de drenagem nos rios da América do Sul. E as modificações do relevo eles levaram à atual formação das bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul. E como essas bacias elas não possuem ligação entre si, em espécies com distribuição ampla, como essa da égua uruguaiana, os divisores de água eles podem estar influenciando a variabilidade genética das populações que não podem manter um fluxo gênico. E outra, enfim, essa é uma das barreiras mais conhecidas, né? Uhum. Outra é sobre a construção de ferrovias. E como um, como posso falar, uma alternativa para parar de acontecer essas especiações, então eles construíram no Rio de Janeiro um viaduto vegetado, né, para o mico-leão dourado. E esse estava ocorrendo a especiação no mico-leão e
foi por causa da rodovia, né, que cortou o local assim que eles estavam circulando e assim eles quando iam tentar atravessar eles eram mortos, né, atropelados. Então eles fizeram esse viaduto para que eles pudessem ir de um lugar ao outro e para não correr a especiação, né, que não corresse uma um problema de É, eu vi que essa construção foi a primeira desse estilo aqui no Brasil e o objetivo principal dela é conectar a Reserva Biológica Poço das Antas com a área de proteção ambiental ali do Rio São João, todas ali na cidade do Rio de Janeiro mesmo, né? E eu achei que falar sobre isso ia ser muito importante, porque é algo que, tipo, é novo, só que, nossa, tem que acontecer, né? E tem que acontecer urgente, porque rodovia, o Brasil é um país que tem muita rodovia, né? Não foi investido em outras formas de meio de locomoção e é algo que causa bastante dano para os nossos animais. isso mesmo. Mas, assim, não é só barreiras que o homem faz, né? Um dos exemplos é o esquilo e o Grand Canyon. Que o Grand Canyon ele foi construído aos poucos, né? Ele foi esculpido pelo Rio Colorado ao longo de milhões de anos. E antes dele ser totalmente formado, havia apenas uma espécie de esquilo lá. E à medida que o canyon ele foi ficando mais profundo, né, que foi desgastando com o tempo, ele tornou-se cada vez mais impossível, né, para o trânsito de esquilos, para que eles pudessem intercruzar. E então o canyon tornou-se muito profundo, os esquilos não conseguiram ir de um lado para o outro, e então eles estavam reprodutivamente isolados devido à barreira do Grande Canyon, e assim surgiram duas diferentes espécies, uma do lado sul e outra do lado norte, que é do lado sul é o esquilo antílope de Harris, e do lado norte é o esquilo antílope de cauda branca. Então, assim, podemos ver que podem ser barreiras que construídas pelo homem, como também pode ser barreiras naturais. E isso as barreiras naturais a gente não pode impedir, né? Então, É, e só as também construídas pelo homem mesmo. desculpa, as barreiras naturais, eu acho que elas foram um grande marco na evolução dos seres vivos, né? Que foram, através delas, a separação também dos continentes e tal, que foi possibilitando a evolução e também a extinção de diversos animais, né? Sim, é importante, né? Porque assim surgiram novas espécies, né? Então, tá bom. Então, só para finalizar, é, as barreiras genéticas, elas ocasionam na formação de novas espécies, como é o caso dos esquilos que você comentou, né? Na deriva genética, que, ou seja, isso é mais para o caso das causadas pelo homem, né? Que populações viviam juntas, mas aí, por algum fator, elas foram, tipo, radicalmente separadas, que é o caso da construção de rodovias, de hidrelétricas, e aí populações pequenas ficaram juntas e com o cruzamento consanguíneo pode dar problemas genéticos nessas famílias, né, nessas subpopulações. E é isso, né, professora? É isso. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. Você é muito bem-vinda no nosso programa. Tô morrendo de saudade, não vejo a hora da gente ter nosso encontro ao vivo. Tá Eu bom? também. Vamos torcer pra vacina do Covid chegar ou pra seleção natural acontecer e a gente ficar, né? Isso se a gente ficar, né? Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau.